Fala galera! 20 hábitos para você permanecer eternamente magra. A gente começou a falar um pouquinho sobre esses 20 hábitos para você ser eternamente magra. Nós começamos a falar um pouquinho desses 20 hábitos para você se manter eternamente magra no domingo à noite. Yáscara, beijo! Então no domingo à noite a gente começou a falar. Só que a minha internet estava muito instável. Eu queria inclusive saber se vocês estão me ouvindo legal. Liguei aqui o fone de ouvido. Estão me ouvindo legal, pessoal? Envia a live aí. Seguinte, como a live tem muito conteúdo bacana e eu também vou dar minha mensagem de Semana Santa para vocês, né? Deus tocou no meu coração e falou assim, não, dá a tua mensagem de Semana Santa pro pessoal. No finalzinho eu vou dar essa mensagem. E quem fizer o resumo, tudo bem, Renata, obrigada. Raíssa, tá? Todo mundo me escutando legal, o áudio tá bom? Beleza. Então, assim, quem quiser fazer um rascunho, uma anotação sobre os 20 hábitos aqui da live, eu vou mandar, eu vou ver, vocês têm que me marcar nos stories e eu vou mandar de presente um livro para quem fizer o resumo da live e postar nos stories, beleza? Então, fiquem aqui na live vendo todos os hábitos. Então eu falei muito sobre, primeiramente eu falei desse livro aqui, O Poder do Hábito, indiquei esse livro para vocês lerem, porque ele fala muito sobre a instalação de novos hábitos. Ele fala da história da Giza Allen, que era uma menina que desde 16 anos fumava, bebia e começou uma luta contra a obesidade. E ela não tinha assim um objetivo na vida, algo que ela pudesse batalhar. E os neurocientistas, ela era a paciente preferida dos neurocientistas, porque justamente as tomografias, as ressonâncias do cérebro dela ficavam sempre muito diferentes, todas as vezes que ela conseguia instalar um novo hábito e tudo. E ela começou substituindo um hábito da vida, que foi o cigarro, que ela percebia que era o que mais prejudicava ela. Só que quando ela substituiu, ela fez uma substituição do hábito do cigarro pela corrida, consequentemente, logo depois ela começou a comer melhor. E aí, logo depois ela começou então a trabalhar melhor. Logo depois ela começou a dormir melhor, simplesmente trocando um hábito, olha só, um hábito. Depois ela começou a guardar melhor o dinheiro. Depois ela começou a organizar o trabalho. E depois ela começou a fazer melhor planos para o futuro. Então veja só, através da mudança de um hábito que foi, ela trocou um hábito, ela não simplesmente eliminou um hábito. Porque um hábito, o nosso cérebro não entende o que é hábito bom e o que é hábito ruim. Então, geralmente você não consegue simplesmente eliminar um hábito. Eu vou eliminar o açúcar da minha vida. Você consegue trocar o hábito por algo um pouco mais saudável, entendeu? Então, você tem que dar alguma deixa e ter uma recompensa, instalar uma recompensa para que aquele hábito comece a fazer parte da sua vida. Então, como ela trocou o hábito de fumar pelo hábito da corrida, e como ela fumava todo dia, ela passou a correr todos os dias. E aí ela começou depois a comer melhor, trabalhar melhor, dormir melhor, guardar dinheiro melhor e assim por diante. Então esse livro ele é muito, muito bacana porque ele explica toda a ciência do hábito e principalmente como você instalar recompensas. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Então eu coloco nesses 20 hábitos, com certeza o primeiro hábito é comer somente o necessário. E aí eu coloco assim, para você se pesar só no máximo uma vez no mês. Para você comer devagar, sentado à mesa, sempre comer antes um prato de vegetais, para que você estimule sua saciedade, não ter o olhar maior do que a boca, se servir de porções pequenas. Quando for sair para comer nas festas, sempre fazer sua refeição em casa, sempre, eu já falei isso em várias lives, mas é que tem muita gente nova chegando. Sempre programar as refeições com antecedência. Paty, um beijo, minha aluna lá do Você Eternamente Magra, maravilhosa, obrigada pelo selo. Segundo hábito, a questão de beber água de 3 a 4 litros é uma média para um adulto, mas são 35 ml por quilo de peso. E, gente, incrivelmente, tem gente que chega no consultório e bebe menos de 1 litro de água por dia. E eu sempre explico que a nossa só de saliva a gente produz 1,5 litro de saliva por dia.
750 ml de suco gástrico, mais a bile, o suco pancreático. A nossa pele a nossa pele não, né? O nosso corpo é 70% de água. E com uma baixa ingesta de água, o nosso corpo começa a aumentar o hormônio antidiurético e a gente começa a reabsorver a água da urina e a água do cocô. Então lembrem dessa minha frase que eu sempre falo, que é na verdade do professor Murilo Pereira, que quem não bebe água limpa, bebe água do cocô, cheia de toxina. Então assim, a pele fica mais ressecada, não adianta você tomar colágeno, não adianta você fazer nada se você fuma, se você não come proteína suficiente, se você não bebe água. Não adianta você tomar colágeno se você não bebe água, tá bom? Não adianta você fazer botox ou vários procedimentos se você não bebe água. Água é a coisa mais importante para ter uma pele saudável, tá? Terceiro hábito para você se manter eternamente magra, com certeza, é dormir bem. Só que dentro desse hábito de dormir bem, o sono é o nosso grande maestro metabólico. Porém, aí eu até indiquei na live o livro, que é o Porquê Dormimos, certo? Só que dormir bem parece fácil, mas não é tão fácil, porque na nossa era moderna, a gente tem uma exposição muito grande à luz. Luz do celular, luz aqui da minha... Ó, aqui, ó, tô com uma luzinha para poder fazer a live para vocês, a luz aqui da sala e às vezes a televisão, dá alguma olhada no computador até tarde. Então essa vida moderna faz com que a gente tenha uma entrada de luz aqui para o núcleo supraquiasmático, certo? E essa entrada de luz altera todos os nossos cronogenes. E aí o nosso organismo entende que ainda é dia e tem dificuldade para dormir. Então, se você não tem uma rotina adequada ao longo do dia inteiro, não entra numa rotina de dormir, o que eu falo? Tem uma rotina, por exemplo, jantar, escovar o dente, fazer uma leitura para ir dormir. Hoje em dia eu tenho lido muito a palavra, né, a Bíblia, também antes de dormir. Tanto de manhã, quando eu acordo, quanto de noite, para agradecer o meu dia. E sempre ler 1, 2, 3 versículos, alguma coisa de sabedoria para acalentar o coração e entregar aqueles problemas para Deus, sabe? Que aí de noite a gente pega e entrega aqueles problemas para Deus, porque a gente não vai conseguir resolver nada de madrugada, né? Então eu falo, olha, Senhor, pega esses problemas, tira dos meus ombros, deixa eu dormir uma noite legal. E amanhã de manhã a gente pensa nos boletos, eu pego os problemas de volta. Então a gente certificar que tá numa cama confortável, um quarto silencioso, tudo 100% escuro, beber pouco líquido antes de dormir. Por exemplo, eu tô aqui tomando só um chazinho antes de dormir, é o meu chazinho, meu Blue Calm. Então aqui eu tenho triptofano, magnésio inositol, tem um cheirinho gostoso. Já tô tentando começar um ritual porque eu sei que eu tô muito exposta à luz. Então geralmente um dia que eu faço live até tarde, tudo é um dia que eu uso uma fórmulazinha também. Praticamente os únicos dias que eu uso alguma fórmula com melatonina é quando eu fico muito exposta à luz até tarde. Mas de resto, a minha própria rotina do dia a dia, acordar às 5h20, 5h30 da manhã e treinar e trabalhar o dia todo, sei o que, fazer live, estudar, leitura, geralmente é o suficiente para eu dormir bem. Mas muitas vezes o excesso de luz aqui, dessa coisa de live, computador e tal, às vezes eu gosto de fazer uma fórmula natural. Que mais? Evitar cafeína. Falei muito de você evitar a cafeína depois do meio-dia, porque a cafeína ela pode demorar em torno de 8 horas para você metabolizar. Ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então evite cafeína ou outras bebidas que contenham a cafeína, como alguns refrigerantes, por exemplo, para que você consiga ter uma boa noite de sono. E é incrível, muita gente de tarde no escritório toma aquele cafezinho porque já se sente cansado, tudo, e por vários motivos, às vezes uma insuficiência da glândula adrenal, fica muito cansado ou não teve uma boa noite de sono, já de tarde está cansado, e aí faz o uso da cafeína e não consegue dormir bem. E eu falo assim da minha própria classe, né? Já aconteceu comigo de ficar tomando Red Bull para tirar plantão à noite. E isso acaba com o nosso ciclo circadiano, isso vai aos poucos acabando com a nossa saúde. Uma noite de sono mal dormida, vários estudos mostram a alteração de humor, assim como vários estudos também mostram que aumenta a compulsão alimentar quando você tem uma noite de sono mal dormida. Então, esse hábito de dormir bem, que é o terceiro hábito que a gente está falando, é muito importante. O quarto hábito que eu falei é comer frutas e verduras todos os dias. É um hábito que vai te ajudar a ficar eternamente magra. Então, você aprender a gostar das saladas,
aprender a gostar de sopa de vegetais, aprender a gostar de um belo suco verde pela manhã, por exemplo, aprender a gostar de uma fruta no café da manhã, acompanhada de aveia, linhaça, chia, alguma fibra, né, ajudando na saciedade. Trocar biscoitinho, torrada, barrinha de cereal, tudo por frutas, certo? Quinta dica, quinto hábito para te ajudar a ficar eternamente magra: comer os grãos integrais para te ajudar na saciedade. Então, dependendo do tipo de dieta que você está fazendo, da fase, mas um arroz integral, o farelo de aveia, até mesmo a pipoca. Eu sempre falo para os meus pacientes que dá para comer, mas, doutora, eu posso pipoca? Preferencialmente, tenta fazer aquela pipoca no ar quente, que não vai usar óleo, vai ficar menos calórica. Mas se quiser fazer um pouquinho de manteiga de vez em quando, não tem problema. Mas preferencialmente as versões sem o óleo, né? Experimentar a quinoa, que é um super alimento. Sexta dica, eu tô passando rápido por essas dicas porque eu falei elas na live de domingo. E a sexta dica, o sexto hábito das pessoas que são eternamente magras é assim: aproveitar o sol com moderação para assim melhorar seus níveis de vitamina D. Já falei várias vezes que a vitamina D abaixo de 30, né, níveis insuficientes ou deficientes, elas estão relacionadas a um metabolismo um pouco mais lento, mais retentor calórico. O teu organismo entende que você está passando ali por um inverno, que você você reduz a absorção de alguns nutrientes, o metabolismo ósseo, cardiovascular, cerebral. Então, sempre você deve manter os seus níveis de vitamina D ótimos, né? Quando você está ali muito próximo ao terço inferior da normalidade, 30, 40, ali é o primeiro nível, é um nível que é suficiente para você não estar doente. Mas um nível ótimo relacionado à saúde, performance, ele está mais em torno de 50 mesmo, que é no terço médio para frente, né, da normalidade. E aí você pode levar seu cachorro para passear, pegar um pouquinho de sol, fazer um piquenique e pegar um pouquinho de sol. Porque, gente, são 15 minutos. Basta 15 minutos de exposição a um sol forte de 10, 11 horas, meio-dia, para que você consiga converter uma quantidade de vitamina D de 15 a 20 mil unidades, certo? Comer mais peixes ricos em vitamina D, como salmão, atum, sardinha, os ovos com as suas gemas. E muitas vezes no processo de emagrecimento não dá para fazer todas as gemas dos ovos, mas pelo menos 1, 2 ovos com a gema, legal. Sétima dica, sétimo hábito das pessoas eternamente magras. E para você ser eternamente magra. Porque assim, às vezes tem muita gente que tá aqui nessa live que pode estar cansada de procrastinar, né, na vida, cansada de tentar de tudo para emagrecer, mas geralmente aquele objetivo que você ainda não alcançou tem a ver com hábitos que você ainda não instalou. E eu vou falar muito isso aqui, fiquem aí que eu já vou chegar lá. Então, o sétimo hábito é consumir gorduras moderadamente, dando sempre preferência para as gorduras boas. Então, comer castanhas ali com moderação, fugir da gordura trans, a gordura hidrogenada que vai ter, por exemplo, em sorvete, em margarina, em biscoito, em salgadinho, em molhos, naquelas frituras que vende ali na rua, né? Aquele combo, R$5, coxinha com refrigerante, coxinha com sucos, né? Cheio de açúcar. Então, foge dessas comidas ali de rua que tem a fritura de imersão. Aquilo ficou mergulhado num óleo de péssima qualidade. E aí, muito calórico. Aquele suco geralmente vem com açúcar. Então, foge desses lanches de rua, desses combos ali, coxinha com refrigerante, coxinha com suco só açúcar. Se for usar alguma coisa, um azeite de oliva extra virgem, que é excelente, que é maravilhoso, né? Use em pouca quantidade, porque ele é muito calórico, apesar de ser benéfico para a saúde cardiovascular, ser um super alimento, um super antioxidante que está dentro da dieta do Mediterrâneo, inclusive, que até pela maioria dos estudos científicos, pelos estudos de Harvard, a dieta do Mediterrâneo é uma das que é mais factível de você fazer. É uma das dietas de maior qualidade e densidade nutricional, é a dieta do Mediterrâneo. E ela é baseada praticamente, ela é muito plant-based, né, 50% baseada em vegetais. Também, quando a gente fala das proteínas, as proteínas vegetais, mas também os peixes de água salgada e profunda
salmão, atum, sardinha, por conta do ômega 3 ser um potente antioxidante, anti-inflamatório, e as gorduras saudáveis, como o abacate, as castanhas oleaginosas, o azeite. Então, essa dieta do Mediterrâneo, todos os estudos comprovam excelente ação na nossa microbiota intestinal, na nossa saúde e etc. 8º hábito das pessoas eternamente magras: comer a carne vermelha com moderação. Preferir as versões mais magras, filé, alcatra, patinho, lagarto. Escolher um diazinho para fazer um dia sem carne vermelha, principalmente depois daquele domingão que comeu muito churrasco, a digestão é mais pesada, a ação da microbiota ali pode gerar mais putrescina, cadaverina, a digestão da carnitina. Então, na segunda-feira é um dia muito legal para você fazer uma segunda sem carne, né? Foi assim que eu fui aprendendo também a reduzir a ingestão de carne vermelha e principalmente reduzir a ingestão da carne vermelha, tá? Processada, salame, o bacon defumado, as carnes enlatadas, a salsicha, o presunto. Essas coisas têm que ser uma exceção na nossa vida. 7º hábito é também consumir o leite e derivados com moderação. Então veja bem que sempre você pode escolher um equilíbrio, né? Não ser nem o 8 nem o 80, não ser nem aquela pessoa que está chutando o balde para longe e nem ser aquela pessoa que está restringindo todos os alimentos, mas achar um equilíbrio. Óbvio que numa fase onde você precisa perder bastante peso, você vai ter que desequilibrar e deixar algumas coisas por um tempo até que você consiga chegar no peso que você quer e achar ali o equilíbrio. Mas consumir com moderação essa questão do leite e derivados. Porque o leite, a lactose é um açúcar, então você tem que ter cuidado no consumo de todo tipo de açúcar. Glicose, frutose, lactose, sacarose, todas essas oses, elas são açúcares. E se são açúcares, são combustível, tá? Não esqueçam de dar um like aí, enviar essa live para vocês, para quem quer ser eternamente magra aqui junto com a gente. Então essas oses são todos combustível para algum tipo de atividade física. Agora, se você é sedentário, daí fica muito mais difícil. A gente vai chegar lá, vocês têm que chegar nesse momento que eu vou precisar falar sobre esse hábito aí do exercício físico. Aí, o 10º hábito, então, é limitar o consumo de álcool, certo? Quem aí consome muito álcool, o álcool tem 7 quilocalorias por grama, então ele é muito mais calórico até que o carboidrato. E as pessoas querem fazer dieta low carb, mas não querem tirar a cervejinha do final de semana, né? Então tem que ter um consumo de álcool, ele deve ser, se você vai ao nutricionista, o nutricionista ele vai calcular para você quantas doses de bebida alcoólica dá para encaixar na sua rotina de acordo com o quanto de exercício físico você faz. Mas limitar o consumo de bebida alcoólica com certeza é um dos hábitos que vai te deixar eternamente magra. Prefira assim, uma taça de vinho, beber bem devagar, sempre tomar um copo de água entre uma dose e outra, porque a hidratação vai reduzir os efeitos colaterais do excesso do consumo da bebida alcoólica. Gente, tem alguém que mandou pergunta aqui? Deixa eu ver. Mandem perguntas aí na caixinha, se vocês quiserem mandar perguntas. Vamos lá. Não esqueçam de fazer o resumo da live e postar nos stories e me marcar, que eu vou escolher o melhor resumo para ganhar. Eu vou enviar o livro, tá? De presente. 11º hábito das pessoas eternamente magras. Limitar o consumo de cafeína, justamente que está ligado, o excesso do consumo de cafeína está ligado à alteração da qualidade do sono. Então, doutora, o açúcar mascavo, temos que evitar? Sim, todo açúcar, tá? Independente, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar cristal, todos os açúcares têm 4 quilocalorias por grama, independente do tipo de açúcar, tá? É que o mascavo, ele é menos refinado, então ele tem um pouquinho mais de vitaminas e minerais, mas muito pouco. Então todo tipo de açúcar deve ser evitado. Você tem que trocar o hábito ali do açúcar, porque se você tem um paladar desde da gestação da sua mãe, né? Desde o intrauterino, desde que a sua mãe comia durante a gestação, se você tem um paladar para o doce e aí você precisa trocar o açúcar,
troca, assim, às vezes mantém comendo coisas semelhantes, mas troca o hábito do açúcar pelo hábito de ter um adoçante natural, um xilitol, um eritritol, estévia, entendeu? Por exemplo, se você usa refrigerante, gosta muito de refrigerante, toma muito refrigerante, inicialmente não elimina o refrigerante 100%, mas troca pelo refrigerante zero, que aí pelo menos você tira o açúcar. E depois, numa outra fase, você troca por um chá com adoçante, com estévia, xilitol. Os melhores adoçantes são os naturais, estévia, xilitol, eritritol, tá certo? A Ilana tá perguntando, trabalho em escritório só consigo pegar sol dentro do ônibus, já ajuda? E também aquele horário das 15 horas quando não sai, já ajuda? Depende. Se você tá pegando na pele nua, sem proteção, através de vidro não ajuda, tá? Tipo, sol dentro do ônibus não vai ajudar, porque tá através do vidro. Se tiver através de vidro, não ajuda. Tem que ser direto na pele, não pode ser através de vidro. E então não ajuda. E também aquele horário das 15 horas quando sai, ajuda só se for sol direto na pele. 15 horas já é um sol mais fraquinho. Faz um exame, verifica teus níveis de vitamina D para ver se você tem que usar provavelmente um suplemento, tá? O 11º, então, vou repetir, que é limitar o consumo de cafeína, justamente para não atrapalhar a qualidade do sono. Se você tem, por exemplo, como que a gente instala um novo hábito? Então, se você gosta muito de café de tarde, por exemplo, troca o café pelo café descafeinado, ou então troca o hábito do café pelo chá, ou então troca por uma água com gás, gelo, limão, ou então troca pela kombucha, e aí vai trocando, mas mantém, por exemplo, eu gostava muito às vezes de chegar em casa e tomar uma taça de vinho com meu marido, ou então tomar uma cerveja com meu marido, ou então, sabe, pra dar aquela relaxada do excesso de trabalho do dia. Todo mundo, né? Todo mundo tem um dia corrido, estressante, e abre barriga, abre peito, abre tórax, costura coração, costura tripa, cocô e puxa, aquela coisa. Então chegava de noite pra gente conseguir relaxar daquela rotina super estressante. A gente sempre queria jantar alguma coisa com uma taça de vinho, sempre queria abrir uma cervejinha, porque o álcool o álcool era a forma que a gente conseguia relaxar para ter a recompensa de acabou o dia. Então isso é uma coisa que a gente ressignificou. Principalmente eu ressignifiquei isso. Por exemplo, eu abria a kombucha, sabe aquele e aquela espuminha, e eu colocava na mesma taça do vinho, na mesmíssima taça do vinho, colocava um pouco de gelo e a kombucha. E eu fazia o meu cérebro entender que aquele ritual ali de abrir aquela kombucha, de fazer tchá, e aquela espuma na taça de vinho, e eu troquei isso pelo hábito de tomar kombucha toda noite. E o meu intestino ainda agradeceu. Então eu reduzi 90% o que eu tinha de hábito do álcool. E outra coisa que ajuda muito a relaxar dessa coisa do dia muito estressante pra mim foi também a leitura da palavra. Todo mundo me pergunta todos os dias qual é a Bíblia que eu tenho postado alguns comentários, porque ela é uma Bíblia de estudo comentada. Essa aqui, da Joyce Meyer, é uma Bíblia de estudo comentada. E aí, a gente não consegue eliminar 100% o hábito, mas a gente consegue trocar o hábito em favor de uma recompensa. E qual é a recompensa? Você ficar eternamente magra. É a maior recompensa que tem. Só que não é só eternamente magra, é saudável, tá? Porque você ter saúde, fazer hábitos que te mantenham saudável, vão te dar essa recompensa, esse bônus de ficar eternamente magra. O 12º, então, é limitar o consumo de açúcar. E aí, não compre açúcar pro seu dia a dia, tá? Aqui em casa a gente não compra açúcar. Inclusive, a minha kombucha, a minha colônia de kombucha, gente, ela faleceu. Ela faleceu porque a gente não compra açúcar e não tinha açúcar para alimentar a kombucha. Daí eu fiz uma viagem, daí eu fui para Israel, daí não sei o que. E aí não tem açúcar em casa. A minha funcionária não alimentou a kombucha, eu não alimentei a minha kombucha. A minha kombucha, quando eu voltei, tava toda não tinha condições. E aí, por quê? Porque a gente não compra açúcar para cá, para casa. Não tem açúcar na minha casa. Às vezes as meninas trazem, as minhas funcionárias, elas trazem para casa porque eu não compro. Eu falo, gente, eu não vou comprar porque eu me sinto que eu estou deixando vocês aqui
diabéticas, pré-diabéticas, vocês estão acima do peso. A Lene, a minha babá, né? A babá do Vitor, a Lene tá grávida. Falou, Lene, eu não vou comprar açúcar pra tu. Imagina dar açúcar pra essa criança. Eu não consigo. Se vocês quiserem, vocês compram 1 quilo de açúcar de vocês e trazem pra cá. Mas eu não vou fazer isso. Vocês podem usar aqui esse stevia, podem usar aqui essa sucralose, porque o André, meu marido, gosta da sucralose. Não é um adoçante natural, é um adoçante artificial, mas é um adoçante que os estudos mostram segurança. Não são aqueles adoçantes que são cancerígenos, tá? Que é principalmente os estudos falam muito do aumento da incidência de câncer, pé torto congênito até, de ciclamato, sacarina e aspartame. Esses 3 vocês têm que gravar. Quero ver quem tá fazendo o resumo aí. Ciclamato, sacarina e aspartame são os 3 piores adoçantes que tem vários estudos aumentando a incidência de câncer e tudo. Vamos falar do 13º hábito. Da outra coisa, quando eu falo limitar o consumo de açúcar, não compra açúcar pro teu dia a dia, evita refrigerante, suco de caixa, porque eles são puro açúcar. Alguns achocolatados também, aqueles mais usuais, mais comuns, são puro açúcar. Se você tem muita vontade de comer doce, utilize as frutas vermelhas, utilize o whey protein, compre, por exemplo, uma barra de proteína que tem uma calda de chocolate, tudo 0 açúcar. Tenha cuidado com o açúcar que está escondido nos rótulos, porque tem muita gente que não sabe ler rótulo. Então, por exemplo, algumas granolas, bebida esportiva, molho de salada, esses achocolatados, biscoito, tudo leva açúcar escondido. Então, faça em casa um refrigerante natural, água com gás, gelo e limão, ou faça o uso da kombucha, mas troque esse hábito de ficar tomando coisas que tem açúcar. Se você juntar um copo de leite, um copo de suco de manhã, um copo de leite, um copo de suco de laranja, no almoço uma Coca-Cola e no jantar uma Coca-Cola, você tem aqui, gente, pelo menos mais de 700 calorias. E se você simplesmente eliminar essas coisas do seu hábito diário, um copinho de leite, um copinho de suco de laranja, uma coquinha aqui depois do almoço, uma coquinha depois do jantar, você vai eliminar mais de 700 calorias. Então, por exemplo, eu acordo 5h20 da manhã para ir treinar todos os dias, gasto 350 a 400 calorias. E você aí tá botando para dentro um monte de líquido extremamente calórico, 700 calorias de líquido. Então, líquido para quem quer emagrecer é água, café e chá, líquido sem açúcar. Doutora, a pasta de amendoim é muito calórica, se comer, é bastante calórica, então geralmente são 20 a 30 gramas que a gente recomenda de usar de pasta de amendoim, tá bom? Agora, se dá para comer todo dia ou não, depende do seu gasto calórico do dia, no dia da sua necessidade, que geralmente é calculado em consulta. A maltodestrina é açúcar? A maltodestrina é um tipo de açúcar de absorção bem rápida, é uma fonte de energia rápida, geralmente para alguém que vai fazer um exercício de muita intensidade e que vai precisar daquela energia rápida, ou é um repositor energético para quem faz exercício mais de 1 hora. Exemplo, alguém que vai correr uma maratona de 40 km, vai passar ali 3, 4 horas correndo. Então, no final de cada hora de exercício, se você vai fazer mais 1 hora de exercício, a gente pode fazer uma reposição de açúcar mesmo, né? De maltodestrina. E aí geralmente combina com açúcar de absorção mais lenta, como uma palatinose, uma derribose. Geralmente eu explico isso, Tati, lá na mentoria com mais calma, né? Se for possível, repita o nome dos açúcares cancerígenos. Ciclamato, Raíssa, ciclamato, sacarina e aspartame, tá bom? São os 3 piores tipos de adoçante artificial. Se você quiser um adoçante que tem uma boa palatabilidade, que a maioria das pessoas até que não curtem adoçante aceitam, é a sucralose, tá? Ele é um adoçante artificial, mas é um adoçante seguro, pelo menos por enquanto. A gente sabe que o excesso de adoçante artificial, o uso em excesso pode alterar a microbiota, também faz o teu cérebro entender que aquilo é muito doce, e o ideal é com o tempo ir desmamando de qualquer tipo de adoçante para que o seu cérebro comece a se acostumar com o sabor natural dos alimentos, entendeu?
Que aí é o suprassumo, é o seu cérebro se acostumar com o sabor natural dos alimentos. O Blue Calm acha no Mundo Verde da Biomundo. Sim. O Blue Calm é esse aqui. É muito maravilhoso. Vamos então para a 13º hábito das pessoas eternamente magras. Limitar o consumo de frituras. Por que eu tô dando esses passos aqui, gente? Porque esses hábitos que vão te ajudar a ter mais saúde e ficar eternamente magra, você pode, eu dou isso para os meus pacientes e tô dando isso para vocês aqui nessa live, que é porque você pode focar em um hábito por semana, mas depois de 20 semanas você tá com 20 novos hábitos. Você pode com um hábito por semana você ir mudando, e quando você vê, você tem 20 novos hábitos. Então, limitar o consumo de fritura para você evitar pedir fritura em restaurante. Esses alimentos fritos, eles podem ter até o dobro de caloria dos assados, os grelhados e os cozidos, os vegetais no vapor. Por exemplo, antigamente eu adorava tempurá. Quem é que não gosta de tempurá? Quem sabe o que é tempurá aqui? Tempurá é uma comida japonesa que, por exemplo, tem tempurá de batata doce, de couve-flor, de brócolis, repolho. O tempurá mais famoso é o tempurá de camarão. Nossa, a minha mãe é alucinada por tempurá, e principalmente tempurá de camarão e tempurá de couve-flor. E realmente é uma delícia. Eu me lembro do gosto de tempurá muitos anos atrás. Olha aí, Cordeiro 8678. Tempurá é muito gostoso, gente. O que acontece? Tudo que é gordo e doce, nosso cérebro ele tem um boom de dopamina. Então ele tem o boom de prazer. E quando você acostuma o seu cérebro com esse tipo de alimento, fica muito mais difícil você gostar de um pratão de alface. Porque o nosso cérebro ele tem um boom de dopamina com tudo que é gordo e doce. Por exemplo, churros é gordo e doce, né? E na natureza a gente não tem alimentos que são gordos e doces. Ou o alimento é gordo, tipo abacate, mas não é doce. Tipo a carne, o ovo tem gordura, são alimentos mais gordos, mas não são doces. Ou você tem alimentos doces, como a banana, por exemplo, o morango, mas eles não são alimentos gordos. Então, mesmo na natureza, os alimentos que Deus fez não tem essa combinação do alimento ser gordo e doce, entendeu? Só que na indústria, o que a indústria alimentícia faz? Ela faz o alimento ser gordo e doce. Aí ele fala justamente aqui, eu marquei, tem que falar pra vocês dessa coisa do gordo e doce. Ele fala justamente aqui no livro O Poder do Hábito, uma coisa que os pesquisadores viram que acontece nos fast foods. Eles enchem o alimento de ser assim, olha aqui, bora lá. Cadê? Ele fala justamente dos alimentos de fast food. Por exemplo, quando entra aquela batata frita e entra aquele refrigerante, então você tem a junção do alimento gordo que derrete na boca e o doce do refrigerante. Então aquilo, ele vai aos poucos, né, meio que viciando o teu cérebro com aquele hábito gostoso, bom. Então o que você precisa é trocar. Você não consegue eliminar 100% esse hábito, você precisa trocar. Por exemplo, ao invés de você ir parar no fast food para comer esses alimentos gordos, doces, industrializados, cheios de sal, cheio de sódio, muito calórico e tudo, você parar num outro lugar, num café, por exemplo, e aí ter uma recompensa de estar com amigos, pedir um omelete e tal, e ir mudando aos poucos. Ou então ir para um exercício físico ali, ir para um crossfit, aí comer alguma coisa mais saudável e ir trocando de hábito. Limitar então o consumo de frituras é o 13º hábito das pessoas saudáveis. Eu falo muito para os pacientes também começarem a usar um pouco, trocar sempre o assado, grelhado, cozido no vapor, e usar também de vez em quando a air fryer. Aqui em casa, por exemplo, a nossa batata frita a gente faz de vez em quando, muito pouco, mas a gente faz na air fryer e ajuda bastante. 14º hábito das pessoas que querem ser eternamente magra. Anota: evitar o cigarro até conseguir parar de fumar. E o cigarro foi o hábito pelo qual a Lisa, que é que é a paciente que os cientistas mais estudaram ali, que foi a paciente molde, né, do livro O Poder do Hábito. E
Aqui, a 15º hábito. Deixa eu voltar pro cigarro aqui que eu esqueci de falar. Você vai começar com uma meta por semana, fazer um breve cálculo do prejuízo mensal que o cigarro tá te dando. Então, essa questão da parte financeira é muito importante para tudo, não só o cigarro, mas o cigarro, a bebida, o remédio, sabe? Se a gente colocar na ponta do lápis o quanto que o André, por exemplo, meu marido, gasta de remédio depois que colocou os estentes no peito, gente, vocês não vão querer infartar. É sério, vocês não vão querer infartar, colocar estente no peito e ter que tomar o tanto de remédio que esse menino tá tomando, né? É estatina, é o remédio de colesterol, é o remédio do fibrato, é o remédio do triglicerídeo, é o remédio da pressão arterial, é o remédio do anticoagulante. É uma nota preta. Põe na ponta do lápis o quanto você tá gastando de remédio, né, para cuidar de doença, o quanto você está gastando de cinta modeladora, o quanto você está gastando de massagem não sei das quantas, o quanto que você está gastando de cigarro, o quanto você está gastando de bebida, o quanto você está gastando de fast food. Põe na ponta do lápis isso aí. Põe na ponta do lápis e vê se não vale a pena, por exemplo, investir muito mais na tua saúde com uma consulta, um suplemento, né, alguma suplementação individualizada, investir numa consulta de medicina personalizada, enfim. Aí você não vai fumar em ambientes fechados, na sua casa, no seu carro, pedir apoio para sua família, fazer uma limpeza, uma desinfecção na casa, né, no carro, tirar o cheiro de cigarro das suas roupas e realmente ter a decisão de trocar. A Lisa trocou o hábito do cigarro pelo hábito da corrida e mudou a vida dela. Daí por diante, ela foi trocando um hábito atrás do outro. 15º hábito agora, eu vou colocar um slide para vocês. E aí vocês vão vão tirar print desse slide e vão mandar esse slide para todo mundo, tá? Movimente-se. Movimente-se. Eu poderia até dizer assim, faça exercício físico, faça crossfit, faça musculação, mas eu vou te dizer, movimente-se todos os dias. Não só porque o exercício físico, o movimento emagrece. O emagrecer vai ser a tua recompensa lá no final, tá? Olha só os benefícios. Eu peguei aqui um slide da mentoria. Eu printei aqui, isso aqui é uma partezinha de um slide do método Vendo Você Eternamente Magra, mas eu vou compartilhar com você. Geralmente são 60, 80 slides, né? Mas eu quero falar para vocês dos benefícios do exercício físico. Esse slide estava até falando de síndrome pós-vírus, mas é muito perfeito tudo que ele fala de benefício do exercício físico. Então, benefícios psicológicos. Modula a dor, melhora a sensação de bem-estar e o humor, reduz o estresse. Neurológicos, estimula a neuroplasticidade, aumenta a neurocognição, as suas habilidades neurocognitivas, diminui disfunções cognitivas, reduz também o excesso de informação, aumenta a qualidade do teu sono. No cardiovascular, o exercício melhora a biogênese mitocondrial, melhora a qualidade dos seus vasos sanguíneos, melhora a tua função cardiovascular, reduz a tua pressão arterial, né? Normaliza desautonomias, algumas arritmias. Na parte respiratória, diminui tua dispneia, aumenta tua oxigenação dos tecidos, melhora as tuas funções pulmonares, aumenta um pouco o estresse oxidativo, o que é bom relativamente para a saúde nesse caso. Na parte músculo-esquelética, aumenta a tua massa muscular, aumenta a tua força, aumenta a tua coordenação, aumenta a tua tolerância ao exercício e ainda tem os benefícios para o sistema imunológico. Os benefícios para o sistema imunológico, melhorando as funções da célula T, atividade anti-inflamatória, reduzindo a atividade pró-inflamatória e as suas doenças, diminuindo aqui a imunossenescência, o envelhecimento do teu sistema imunológico. Então, presta atenção que eu ainda nem falei do benefício do emagrecimento, tá? O emagrecimento, gente, ele é sempre uma consequência de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Então, assim, por que não fazer o exercício físico todos os dias, nem que seja 20, 30 minutos?
É muito melhor você instalar o hábito do exercício físico pensando em todas essas recompensas do que você tentar fazer uma coisa 3 vezes a semana ali que você odeia, já vou pra essa porcaria aqui, um saco isso, só vou por obrigação, tal, tá pago. E aí a pessoa já vai de mau humor fazendo alguma coisa que não quer. Por que não acordar todos os dias pensando que você vai fazer 20 a 30 minutos de um exercício físico para melhorar a tua saúde mental, a tua saúde psicológica, a tua saúde neurológica, teu cardiovascular, teu respiratório, teu músculo esquelético, teu sistema imune. Então, quando você troca essa recompensa, fica muito mais gostoso acordar todos os dias. A Roberta, que eu fiz live essa semana, tava falando, gente, a Carol fazia exercício, acordava toda maravilhosa, fazia exercício todos os dias lá em Israel, todos os dias. Era eu e mais uns 3 meninos lá, que se encontrava todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã na academia. Então eu tava lá em Israel, mas eu tava fazendo aquele exercício 20, 30 minutos, ali na esteira, na bike, fazendo uns agachamentos, uns avanços, um kettlebell, porque aquilo é extremamente importante para a qualidade da minha saúde mental, para eu colocar um podcast, uma música, para eu me conectar com Deus, para eu ouvir alguma coisa, para eu ter um tempo para o meu autocuidado, para minha saúde mental, para melhorar o meu dia, reduzir minha compulsão por doce, para melhorar a qualidade do meu sono de noite. Então aqueles 20, 30 minutos que seja são essenciais para você. Essa implantação desse novo hábito vai mudar a tua vida. Depois vamos agora então pro 16º hábito. Só voltando aqui, que eu sempre falo em relação a colocar um hábito do exercício. Se você não gosta de exercício, não gosta de academia, use pelo menos a escada do seu prédio. Programe-se na noite anterior, deixando o sapato, roupa, tênis, tudo ali separado. Coloca o teu celular para carregar longe de você, assim, dentro lá do banheiro, já com o tênis e a roupa perto. Porque eu faço isso, eu deixo o meu celular carregando no banheiro, aí o despertador toca lá no banheiro, eu tenho que levantar, já aproveito, lavo o rosto, escovo o dente e ponho a roupa de malhar. Depois, 16º hábito ali, ganhe força. Ganhe força, descanse adequadamente entre os treinos, comece devagar com cargas leves e vá otimizando seu tempo, fazendo um treino curto, porém ali intenso. Cada um tem que fazer o melhor que consegue nas condições que tem. 17º hábito, alongue-se, tá? Faça um aquecimento pré-exercício, tente uma yoga, mantenha uma boa postura no dia a dia do seu trabalho. 18º hábito, seja positivo, seja positivo. Seja positivo. Olhe o lado das coisas sempre pelo lado positivo. Sorria. Tem gente que não tem o hábito de sorrir. Tá o tempo todo com aquela cara carrancuda, né? De mau humor. Isso aí é ruim pra tua saúde. Tá o tempo todo de mau humor, tá o tempo todo negativo, tá o tempo todo achando que não vai dar certo. Então isso aí precisa mudar. Andar em boa companhia, andar com pessoas que têm aquele mesmo propósito que você tem, né? Andar com pessoas que têm aquele mesmo humor que você tem, que vem tudo pelo lado positivo. Andar com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você, certo? Agradecer sempre também. O sentimento de gratidão aumenta a ocitocina, que é um neurotransmissor de bem-estar. Ocitocina é o nosso neurotransmissor ali, um hormônio que é o hormônio do amor, é o hormônio do orgasmo, é o hormônio do quando a mulher está amamentando, hormônio que gera uma sensação de prazer. Então, a gratidão, tem vários estudos que quando você é uma pessoa grata, você estimula a produção da ocitocina. Então, tenham gratidão ao longo do dia. Parece uma coisa muito simples, mas assim, Deus fez a gente muito perfeito para que a gente consiga, né, com o sol ter a energia da vitamina D, para que a gente tenha através das frutas, verduras, legumes, dos alimentos que ele fez, a energia para o nosso dia a dia. A gente nos deu músculo para a gente trabalhar esses músculos. O nosso músculo é uma grande farmácia, uma grande produtora de miocinas, de antioxidantes, de hormônio. Deus nos deu o escuro, né, para que a gente durma e consiga recuperar as nossas forças para o dia seguinte. Então, assim, quanto mais a gente consegue fazer coisas naturais, o hábito de sorrir
gente, o hábito de sorrir. E vocês, já vou dizer pra vocês, hoje, só hoje, 3 pessoas falaram assim pra mim: Deus falou comigo através de você. 3 pessoas. Então isso não é normal. Só hoje 3 pessoas falaram isso pra mim. E muitas vezes essas pessoas, elas estão carentes de ver um sorriso, de uma palavra, de um apoio, de um abraço. E então façam isso, tá? Recomendo. Evite fofocas, evite falar mal dos outros, tá? Evite estar em grupo de WhatsApp de gente que só fala besteira, evita estar em grupo de WhatsApp de gente que só sabe colocar coisas. Você, se tem homem me vendo aqui nessa live, evita estar em grupo de gente que só fala besteira, só fala de pornografia, só tá colocando vídeo de pornografia, só tá falando piadinha dos outros, só tá falando mal do fulano de tal, sabe? Só tá desencorajando de fazer exercício físico, só tá... Gente, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Tira disso, tem coisa que tira a nossa energia. Coloca a tua energia naquilo que vai te levar para algum lugar. Coloca a tua energia no exercício físico. Coloca a tua energia em como te alimentar melhor. Coloca a tua energia em evitar vício. Coloca a tua energia na tua família. Coloca a tua energia em coisa boa que vai te edificar. 19º hábito das pessoas eternamente magras é socializar, certo? Então, reveja ou reconecte-se com os seus amigos, com pessoas que estão dentro do propósito que você tá. Faça novos amigos, não tem nada mais gostoso do que fazer novos amigos. Para isso, às vezes, a gente precisa procurar novos caminhos para topar com novas pessoas, né? E ter novas ideias e assim ter novos resultados. Então, eu amo fazer isso. Eu amo sair de Belém e fazer um curso em São Paulo. Eu amo sair de Belém e fazer uma pós-graduação no Rio, como eu fiz a minha pós-graduação de nutrologia no Rio de Janeiro. Foram 18 meses indo para o Rio de Janeiro, conhecendo pessoas novas. Como eu amo ir agora tá no Instituto Êxito de Empreendedorismo. Então, para quem tá aqui que gosta dessa coisa do empreendedorismo, eu amo hoje ser sócia conselheira do Instituto Êxito de Empreendedorismo, tá lá indo para São Paulo, gravando as minhas aulas, conhecendo pessoas novas, algumas eu já trouxe aqui para fazer live com vocês, como o Robson Amushi, que é o criador do perfil Resiliência Humana, como a Roberta, criadora do Woman to Woman, um clube para mulheres, como o próprio Janguier Diniz, o João Kepler. Eu estava em São Paulo no Bossa Summit e, sabe, conectando, falando com o Thiago Nigro, conectando, fiquei uns 20 minutos conversando com o Janguier Diniz, entreguei para ele um gin. Lembra que eu estava tomando gin semana passada, aquele gin da Amazônia, o gin com jambu? Então, agradecer ao pessoal do Amazônia Gin, né, do Gin com Jambu, que é um lançamento de amigos paraenses. E aí eles me deram 3 garrafas para levar para o Janguier, para o João e para o Nigro. Então eu amo me mover para outros lugares, conhecer novas pessoas, estar em contato. Olha, a Raíssa tá aqui. Verdade, doutor, eu te conheci através da live do Janguier Diniz e desde lá eu te acompanho. Olha, que graça, que maravilhosa. Então, assim, conectar. Hoje eu estou conectada com várias pessoas multimilionárias, bilionárias, e são pessoas que eu vou falar para vocês, são humildes de coração, talvez por isso chegaram onde chegaram, né? E isso é muito importante. Então, socialize, faça novos amigos. Isso vai te dar novos resultados. Você vai aprender coisas novas. Faça alguma ação voluntária, ou seja, faça o bem ao próximo. A própria Bíblia diz, né? Fala sobre jejum, esmola e oração. Então, isso é uma coisa que está aqui, que é uma coisa milenar, vem dando certo há tanto tempo. Por que a gente não vai fazer? Né? Tá dando certo há tanto tempo. Vários e vários personagens bíblicos faziam jejum, e era um jejum espiritual. Não era nenhum... Eles não iam lá no médico fazer jejum para emagrecer. Não, mas era um jejum espiritual, um tempo de autoconhecimento, um tempo de oração, um tempo de conexão com Deus, para saber o que Deus quer de você, qual é o teu propósito. Mas Ele quer que você abra mão dos prazeres da carne para dar tempo de você se conectar com os prazeres para o espírito. Então, muitas vezes o diabo ele vem te tentando, oferecendo aquilo que você quer, aquilo que você mais quer, né? Você está quebrado financeiramente, o diabo vem te propor alguma coisa ali
para você ganhar dinheiro ilicitamente. Você tá doente e aí vem o diabo ali e te propõe alguma coisa, uma cura milagrosa, ou para você enganar alguém, ou para você querer se suicidar, aquele diagnóstico ruim, não quero, vou me matar. Então muitas vezes, então você tem um casamento, uma família super próspera, e aí o diabo vem, te apresenta, vem uma pessoa, me dá uma carona, me não sei o que, então para acabar com a tua família. Então, vem alguém te oferecendo uma droga, né, uma bebida alcoólica em excesso, algum entorpecente, que é para acabar com a tua saúde. Então, toma cuidado, porque às vezes nas pequenas coisas do dia a dia a gente vai reduzindo a nossa energia. Evitar fofoca, já falei, né? Se você tá no Socialize, que é o 19º. Chama seus amigos para jantar. Chame seus amigos para jantar, assistir um jogo, ir no cinema, fazer alguma coisa. Muitas vezes essa é a melhor terapia que a gente pode fazer. Se não é a gente chegar em casa, às vezes, e tomar bebida alcoólica todo dia ali para esquecer dos problemas do dia, mas chamar os amigos. Chama seus amigos para jantar, chama os teus amigos para fazer uma reunião, chama os teus amigos para fazer uma célula de leitura da palavra, certo? Faça alguma ação voluntária, faça uma aula diferente, um curso de culinária, um curso de yoga, um instrumento musical. Aprenda uma habilidade nova para mexer com as tuas conexões, com a tua neuroplasticidade, com o teu cérebro. Estimula o teu cérebro a fazer algo novo. Carol, por que você já pulou de paraquedas? Porque eu amo fazer algo novo. Carol, por que você já pulou de asa delta? Porque eu amo fazer algo novo. Eu amo essa adrenalina, essa dopamina, essa endorfina que não vem do açúcar. Eu amo mergulho, né? Eu amo mergulhar com tubarão. Eu amo ir para Fernando de Noronha mergulhar. Já mergulhei na Grande Barreira de Corais. Já mergulhamos aonde mais? Meu Deus, em tantos lugares, em Miami, Key West. Já fizemos várias viagens para mergulhar, porque eu amo essa sensação do novo, do desafio, da endorfina, aquela adrenalina, aquele tubarão passando perto da gente. Então, isso são coisas que tiram de mim aquela coisa assim. Tem gente que fala assim, doutora, mas a senhora não é feliz, a senhora não come açúcar, não é feliz, mas vai passar a vida inteira sem comer uma coisa gostosa. Pra mim, tudo que eu como é gostoso. Pra mim, todo o meu estilo de vida é muito gostoso, é muito dopaminérgico, mas é você tá sempre em conexão mesmo com essas outras coisas, subir uma montanha, fazer um hiking, fazer um rafting numa corredeira, e pegar uma canoa, fazer canoagem aí de manhã cedo, e andar de canoa lá de fazer um kitesurf, entendeu? Vai fazer uma aula de alguma coisa diferente. A gente pode aprender coisas diferentes, tá? Eu fui aprender a ficar de cabeça para baixo no CrossFit já com 37 anos de idade, 36 anos de idade. Mas para você mudar um hábito também, você precisa mudar sua mentalidade, é isso mesmo. Você pode ouvir mais. Uma outra coisa que está em socializar é você ouvir mais e falar menos. Por isso que Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca. E tentar também verbalizar os seus problemas com pessoas sábias, procurar mentores, conselheiros. É muito bom ter mentores. Quem é da minha mentoria sabe que é muito bom ter mentores. É muito bom ter alguém te guiando, pegando a sua mão para que você não erre tanto. Pessoas que já percorreram o caminho que você pretende percorrer. Que daí você não se perde tanto. Você sai de um ponto A para um ponto B sem ficar zigue-zagueando, sem ficar se perdendo, porque você tem um plano, você tem um planejamento de voo, você tem uma meta lá no final e um mentor vai te ensinar como fazer desse caminho um caminho mais curto. 20ª dica, né? 20º hábito, que eu prometi para vocês, os 20 hábitos, é recarregar as suas baterias diariamente. Então, assim, reflita diariamente, medite, reze, planeje, passe um tempo em contato com a natureza, crie algo diferente para você relacionado a uma música, a uma dança, a escrever, jardinar, estimular o seu cérebro a novas atividades que eu estava falando. Aprenda diariamente, leia um livro, gente. Eu tenho um destaque aqui no meu Instagram que são 22 livros para você ler em 2022. Tem vários, leia livros. Eu nunca tô lendo menos do que 3, 4 livros. Tô com vários livros para ler, tô participando aqui participo de um clube do livro, que é o Clube do Livro do Bruno Perini. Eu amo essa leitura. É de lá que eu também tiro tantos insights, tanto conhecimento, tantas coisas para ir transbordando para vocês. Então, leiam. Vão visitar um museu, conversar com um expert, viajar, vivenciar outras culturas.
Planejem uma viagem para Israel. Foi a viagem mais linda que eu já fiz na minha vida. Olha que eu conheço muito lugar por aí. Austrália, Nova Zelândia, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, que mais? Holanda, eu conheço Amsterdã, Bruxelas, Canadá, Estados Unidos eu conheço Nova York, Miami, Havaí, Los Angeles, Las Vegas, conheço muita coisa na América do Sul, Argentina, Chile, Aruba, conheço muitos lugares, já viajei o mundo inteiro, mas eu posso dizer para vocês com certeza que Israel é um lugar muito abençoado por Deus, né? É a terra, é a menina dos olhos de Deus, então façam isso. Faça algo que você realmente ama semanalmente, que não é uma obrigação, que não é uma rotina. Leiam. Então eu já falei pra vocês que quem fizer o resumo da live, eu vou mandar o meu livro Surto a Menos Uma Vez. E também não esqueçam do destaque 22 livros para ler em 2022, onde eu recomendo várias leituras que fizeram muita diferença na minha vida. Já mudei alguns hábitos com a sua mentoria, mas sei que ainda preciso melhorar muito. Então, eu vou falar pra vocês, sempre um hábito, ele fica, é muito difícil, ele fica na espreita. Um hábito ruim, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é um hábito bom do que é um hábito ruim. E aí ele sempre fica ali na espreita, o hábito ruim. A gente precisa trabalhar realmente todos os dias. A gente precisa instalar principalmente as recompensas certas para esses hábitos. Então, por exemplo, se meus hábitos de saúde já estão tudo ok, ótimo, beleza, bacana. Mas eu precisei fazer toda uma reconstrução de hábitos, por exemplo, relacionado à minha vida financeira. Quando eu tive burnout e dei uma quebrada, então eu fui aos poucos aprendendo, eu fui começando a seguir pessoas que falavam sobre finanças, eu fui procurar um mentor de finanças, eu fui fazer um curso de finanças e aos poucos eu estava, olha, Manaíra, renasci após o tratamento com você, que linda, ei, ganhei o dia. E 3 pessoas me falaram hoje, Carol, Deus falou comigo através de você, então isso foi muito forte. Então façam isso, aonde está a sua falha, dentro de todas as riquezas que a gente tem na vida, e eu sempre falo as riquezas que a gente tem na vida: saúde, família, a vida espiritual, conhecimento, propósito, networking, reputação e a riqueza material. A riqueza material, muitas vezes, ela é a última riqueza, porque a riqueza material ela é a consequência de uma construção da vida, né? De estudo, de dedicação, de networking, de família. Então você cria toda uma base ao longo da vida que vai te trazer uma riqueza financeira, a não ser que você seja já algum herdeiro, né? Mas a grande maioria não é herdeiro, a grande maioria constrói a sua própria história. Então, dentro dessa riqueza que é a saúde, a gente tem pilares, né? A alimentação, o exercício físico, saúde gastrointestinal, sono, a saúde hormonal, a questão da suplementação para aquilo que está faltando, que é tudo que eu falo muito no curso, mas esses 20 hábitos que eu falei pra vocês já podem começar. E como a gente vai ter a Semana Santa, gente, eu não sei nem que horas são, eu tô sem relógio, mas eu tô fluindo aqui na live e eu prometi pra Deus colocou no meu coração essa mensagem que eu tinha que falar alguma coisa pra vocês, uma mensagem, deixar uma mensagem aqui de carinho e uma mensagem realmente sobre a Semana Santa, porque, né, a pessoa que vai para Israel, ela nasce de novo, né? E eu nasci de novo, literalmente. Nasci de novo, me batizei e, sem dúvida, Deus está em primeiro lugar na minha vida. E eu não poderia deixar de encerrar essa live com alguma dica para vocês dessa parte da saúde espiritual. Porque o que aparece no espelho é simplesmente o reflexo do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual. Então você estar magro, né? Você estar magra, eternamente magra, é só um reflexo daquilo que a gente tá emanando todos os dias, né? De mente, de espírito. Nós somos corpo, mente, espírito. Então eu queria deixar para vocês uma indicação, que é o livro Deus e Você, de A a Z. Esse livro, Deus e Você, de A a Z, eu li no final de semana. Ele é super tranquilo. E ele fala
de A a Z como que você pode se conectar mais com Deus. Então, aqui tem todo o alfabetinho, tá? E eu vou falar para vocês, tem o A, B, C, D, de A a Z, como você consegue se conectar muito mais com Deus. E para cada letra ele dá os principais versículos bíblicos. E aí eu vou falar para vocês aqui uma coisa que todo cristão deve zelar, certo? O Z é o zelo. Então eu vou ler rapidinho para vocês a mensagem final do livro, que vai falar sobre como você consegue se conectar mais com Deus de A a Z. Então, por amor a Deus, o cristão ele deve zelar pela adoração que presta ao Senhor, estar sempre enraizada na vontade de Deus e não ser meramente exterior, mas brotar do seu coração. Pela leitura e estudo da Bíblia, que deve meditar, no seu conteúdo, procurar zelosamente nela a vontade de Deus para sua vida. É incrível como quando você lê a Bíblia, você sente Deus te dando uma mensagem única no teu coração. Pela comunhão com a igreja, ajudando-a em seus dons, talentos e recursos. Pela prática do dízimo, pois reconhece nesse gesto de devolver 10% dos seus ganhos. Isso é uma coisa que cada um vai ler e vai ver como que vai colocar na sua vida, tá bom? Porque você pode dar esmola, Como eu falei, jejum. A Bíblia fala de jejum, esmola, oração, de ajudar as viúvas. Então isso é uma coisa que você não precisa dar se você não tem, você não precisa dar o dízimo, mas sempre dar esmola, ajudar o outro, transbordar aquilo que você ganhou, porque você não tem nada, Deus te deu tudo, então você está dando o que é dele. Assim que a Bíblia entende a questão da doação, da esmola, do dízimo. Pela esperança, ele não pode se desesperar diante das vicissitudes da vida, ter sempre esperança. Pelos frutos que acompanham a vida cristã, sendo zeloso de boas obras. Pelo senso de gratidão, você deve agradecer sempre a Deus pelas bênçãos recebidas e agradecer a Deus até os momentos difíceis, porque eles te tornam mais fortes. Eu acho que esse é o ápice da gratidão. É quando você consegue agradecer a Deus, inclusive pelos momentos difíceis que você passou. Porque geralmente foram os momentos difíceis que te deixaram mais forte, certo? Que te fizeram uma pessoa melhor. Pela humildade, lutando com todas as forças contra a soberba, que levou Lúcifer e tantos outros à derrota espiritual. E acima de tudo, porque Jesus, mesmo sendo Deus, humilhou-se e tornou-se um de nós, a fim de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Então a humildade, eu falei pra vocês, da humildade do Janguier Diniz, que é bilionário, da humildade do João Kepler, da humildade do Thiago, que estava lá também em São Paulo, da humildade de tantas pessoas, sabe, que estão lá em cima, mas que sempre estão tratando os outros muito bem. Pela iniciativa de colaborar com Deus no plano que Ele tem para sua vida, colocando a fé em prática. Pela prática do jejum, que é um exercício de fé que o ajudará a focar mais nas coisas espirituais, reduzindo seu apego a coisas materiais. Pela sua liberdade em Cristo, usando-a não para fazer o que você bem entende, mas para realizar o que deve ser feito pela vontade de Deus. Pela crença na continuidade dos milagres. O M, gente, é o M de milagres. E assim, essa questão dos milagres, quando você realmente acredita, eu até coloquei aqui o capítulo 3 do meu livro, chama O Milagre. O capítulo 3 do meu livro chama O Milagre. Então, vários milagres já aconteceram na minha vida profissional como médica. Então, eu sou médica, eu sou muito cientista, sou muito da razão. Eu era, assim, muito médica, muito cientista, muito da razão, com um lado espiritual muito aflorado. Mas depois que realmente eu entreguei tudo que acontece na minha vida para Deus, cada vez mais acontecem milagres. Tem coisas que não dá nem pra gente falar, porque você vai dizer, nossa, não acredito. Mas acreditem, uma cirurgiã com bisturi na mão e com fé em Deus fica muito mais poderosa do que qualquer um que tenha toda a técnica do bisturi na mão e não tenha fé em Deus, sabe? Pelo privilégio de ter nascido de novo e poder andar em novidade de vida, vivendo e pensando como uma nova criatura feita em Jesus. Pela prática da oração, que o aproxima mais de Deus, que seja zeloso em ação de graças, louvor, adoração, além de súplicas, petições, intercessão a favor dos outros.
por uma vida de poder, buscando os dons sobrenaturais de Deus, não para se exaltar, mas para mostrar ao mundo o mover de Deus nessa geração. Até me emociona, porque eu ia fazer uma live de 20 hábitos para o emagrecimento, mas não tem como não falar do poder de Deus na minha vida todos os dias. É por isso que eu tô aqui transbordando para vocês. Eu sei que mais de 200, 300 pessoas já passaram pela live só agora e vão assistir 300, 400 pessoas essa live. E não é só sobre emagrecimento, porque eu tô falando para vocês. O espelho reflete aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito tá vivendo. E essa conexão com Deus vai te tirar da depressão, vai te tirar da ansiedade, vai te ajudar, né, a sair de um processo de depressão, de ansiedade, de insônia, de tudo isso. Então, essa conexão é muito poderosa e eu não tenho como não dizer isso pra vocês, porque é isso que move a minha vida todos os dias. Então, para que o seu querer não seja conflitante com o querer de Deus, cuja vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Deus coloca para você um propósito e propósito é diferente de objetivo de vida. Objetivo de vida é uma coisa para você, dizendo, eu, Carol, quero ter minha liberdade financeira, é meu objetivo de vida. Mas não é um propósito, porque o propósito é pro outro, é pro próximo, é querer fazer a diferença numa geração inteira. É deixar um legado para uma geração, alguma coisa de bom na geração. Pela santidade de vida, dizendo não ao pecado em todas as suas formas. Pelo testemunho cristão, tendo em vista que carregar... Vocês estão me ouvindo ainda? Deu um barulhinho aqui. Estão me ouvindo? Alô, alô. Alguém me diz aí se tá me ouvindo, porque acabou de fazer um barulhinho no meu fone, eu não sei se acabou a bateria. Vamos lá, eu tô no T. Quem tá comigo? Estão ouvindo direitinho? Estou no T, do testemunho cristão. Tendo em vista que carregar o nome de Jesus implica viver como ele viveu, amar como ele amou, pensar como ele pensou e agir como ele agiu. E quando a gente fala em testemunho, depois assim, eu descobri que o meu livro acaba sendo um testemunho daquilo que eu vivi, de como Deus atuou na minha vida, de como Deus me ajudou a sair de um burnout, de como Deus ajudou o meu pai a estar vivo hoje com mínimas sequelas, de como Deus me deu um filho maravilhoso e saudável. Foi ele que me deu, porque eu nunca pedi, né? Eu nunca pensei que eu ia ter um filho. Foi Deus que mandou ele pra mim. Tão lindo, tão perfeito, tão saudável. Foi um presente divino. A forma que o meu marido conseguiu sobreviver a tantos problemas de saúde, Covid e infarto, a forma como, né, o meu sogro também passou por uma amputação de perna e tá tudo bem, a minha sogra infartou e teve que fazer cirurgia cardíaca e tá tudo bem, porque eu acredito que tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida, mesmo os grandes sofrimentos. O U é pela unção de Deus, que complementa e dá sentido e vigor à nossa formação intelectual. Pelo compromisso com a verdade, o V é V de verdade, em todas as circunstâncias, venha o que vier. Então, a verdade, ela sempre vai permanecer. A mentira tem perna curta. E eu ensino pro meu filho de 5 anos, eu falo assim, filho, mentira é coisa de quem? Aí ele fala, é do diabo, mamãe. Ele sabe que mentira é coisa do diabo, que medo é coisa do diabo. Então, é muito engraçado que ele tem 5 aninhos e ele já... E eu falo, filha, e o que você comeu? Mamãe, papai me deu chocolate. Eu digo, né, filho? Então, ninguém que fala pra ele assim, olha, não fala pra tua mãe que comeu chocolate. Então, não sei o quê. Não, é super tranquilo. Ele fala, mamãe, papai me deu chocolate. Eu falo, né, filho? Tudo bem, mas pode comer chocolate uma vez ou outra, né? Não pode comer muito pra não dar dor de barriga. Mas é isso mesmo, fale sempre a verdade, porque mentira é coisa de quem? Mentira é coisa do diabo, mamãe. Então, é isso. O X é de chiboletes. E chiboletes é usar mal a língua, a nossa língua como se fosse uma cobra, uma serpente. Então ele fala que é o uso correto de uma linguagem que nos identifique como seguidores de Jesus, que falemos a linguagem de Deus e não nos percamos nos chiboletes da vida, ou seja, nas palavras ruins, na comunicação inadequada. Que a gente sempre fale palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de perdão,
palavras de justiça. Se você vai abrir a sua boca para falar mal de alguém, se você vai abrir a sua boca para fazer fofoca, se você vai abrir a sua boca para humilhar alguém, então não abra a sua boca, tá? Porque isso não é viver dentro dos ensinamentos de Cristo. E o Z é pela própria noção do que é zelo, uma dedicação pessoal, total e incondicional a Deus, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa, o ômega e do A ao Z. Então esses são os segredos para uma vida cristã vitoriosa, que ponhamos em prática esses princípios e que aprendamos a desfrutar aqui e agora tudo que Deus tem para nos oferecer. Então esse livro é uma indicação que eu quero que vocês leiam, chama Deus e Você, de A a Z. Ele é muito legal, muito bonitinho, super rápido de ler e tem muitos ensinamentos muito valiosos, bíblicos aqui dentro de cada uma dessas palavras. Mas inicialmente vocês comecem pelo A e B, né? Comecem pelo A e o B, que é a adoração. Então, ouçam louvores sempre, todos os dias, muda o teu dia. Você canta aquele louvor e você já se energiza. E o B é a leitura da Bíblia. Quem acha muito difícil a leitura, essa Bíblia é muito maravilhosa, essa da Joyce Meyer, porque ela interpreta aquilo que Jesus quis falar para você, traz para uma linguagem mais contemporânea e é muito legal. Gente, chegamos ao fim aqui a nossa live, muito obrigada, um grande beijo para todos, assim, uma boa Semana Santa para vocês, uma boa Sexta-feira Santa, que vocês estejam em comunhão com a família. E sábado é meu aniversário, vou fazer 39 anos. Quem quiser passar pelo direct e me desejar um feliz aniversário, estarei aceitando. Quem quiser mandar presentes, estarei aceitando. E aí, Lorena, muito obrigada. Estaremos juntas aí e permaneçam ali, ativem as notificações no sininho lá no link da bio, tá? Por favor, todo mundo vai lá no link da bio, no vocêeternamentemagra.com.br e se cadastra para a semana 8 em 2. Essa é a semana do dia 2 ao dia 6 de maio. Eu vou fazer uma semana para te ensinar como perder 8 quilos em 2 meses. A gente vai falar muito conteúdo diferente de hoje. A gente vai falar muito de macronutriente, micronutriente, suplemento, um monte de coisa que vai ser muito legal. Que essa é a minha intenção aqui, transbordar para vocês, para deixar todo mundo saudável, todo mundo fitness, todo mundo com a autoestima lá em cima, todo mundo recuperando ali a energia, a força de viver, porque essa vida é muito maravilhosa, certo? Semana 8 em 2, o link vai estar na bio, tá bom? Era o último recado que eu tinha para vocês, eu acho. Tchau, tchau, gente. Feliz Páscoa a todo mundo, tá? Saúde para todos e Feliz Páscoa.